Tema da mensagem: o dom de Deus. Luiz até riu lá atrás, né, Luiz? O dom de Deus. Jesus está passeando por algumas cidades. E nessas cidades, Danielzinho, Jesus está vendo muitas coisas. Há uma mensagem que foi pregada para os fariseus, e o que aconteceu? Muito daquelas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. E a Bíblia vai dizer que Jesus está passando pela Galileia, para alcançar, Madelon, o povo de Samaria, ou dos samaritanos. Ele está querendo alcançar outras nações e deixar um legado para os seus discípulos. É como o pai e a mãe quer deixar um legado para o filho. A gente sempre quer que o filho da gente seja melhor do que a gente. Por exemplo, se você tem 10 mil reais de salário no teu bolso, você quer que seu filho ganhe 15. Quem está recebendo 10, diga amém. Meu Deus, a Luciana levantou ali e recebeu. Aleluia. Então, Jesus está passando por Galileia, indo até Samaria, para deixar um legado. E há um tempo atrás, João, e no seu próprio livro, João tentou entrar em Samaria, não conseguiu, Madelon. Não conseguiu porque o povo de Samaria não queria receber Jesus, ele não era bem-vindo. Mas Jesus enviou 2 homens, mas agora o próprio Senhor Jesus vai ter um encontro com aquela mulher chamada samaritana. Galileia era um distrito, irmãos, um distrito onde era a maior administração de Israel. Então Jesus está passando por um lugar organizado. Jesus não trabalha na confusão, Jesus não trabalha na divisão, Jesus não trabalha quando as pessoas não estão desapercebidas, não. Jesus trabalha na unidade. A gente vai cear hoje ao Senhor. Jesus trabalha com um povo que sabe administrar o seu dinheiro, sabe administrar a sua família, até porque pega no pé dos líderes. Aquele que não sabe administrar a sua própria casa, não pode cuidar das coisas de Deus. Então há uma intenção, um pensamento profético de Jesus estar passando em Galileia, porque ele estava ensinando o serviço missionário. Quando Jesus estava passando na Galileia, ele precisava ir até Samaria, mas nessa passada na cidade de Galileia, Jesus vai divulgando algo que precisa ser conhecido. Era a salvação que ele tinha. O dom de Deus maior para nossas vidas é a salvação. Ele vai falar com os fariseus, ele vai conversar com os cananeus, os jebuseus, os heveus, os homens que estavam naquela cidade, e diz a palavra que aonde Jesus passava, ele batizava pessoas. Ele usava os seus discípulos e falava assim: gente, vamos reunir aqui um povo e vamos fazer uma festa na cidade e vamos batizar muita gente. Isso caiu nos ouvidos de muita gente que não conhecia Jesus e não sabia quem ele era. É por isso que Jesus passava no território administrativo de Israel, para poder ensinar que evangelho é salvação e batismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, batizando os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um mandamento, batismo é mandamento, mas salvação é dom de Deus. Ninguém pode te dar salvação a não ser Deus. Nós olhamos nessa cidade e Jesus está pregando o evangelho, batizando pessoas, e o que acontecia? O número de discípulos crescia. Eu profetizo que na sua vida espiritual muitas coisas vão acontecer e vai crescer em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou profetizando que eu sinto que Deus está tocando em nós e dizendo que Ele está passando aqui em São João de Meriti, Ele está passando na nossa cidade, Ele está passando no nosso estado, e dizendo que há um território que o Senhor vai ocupar hoje. Senhor, nós precisamos hoje que o Senhor ocupe o governo do Brasil, o governo das nações, porque o Senhor continua ainda governando. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está nesse lugar, amém, igreja? Diz que ele mesmo não batizava, mas ele mandava batizar. E deixou a Judeia e foi para a Galileia. Passando por Galileia, chegamos agora em Samaria, que eram as cidades montanhosas de Israel, cidade alta. Vai dizer que aquela mulher estava pegando água num poço, não era no lugar baixo, era no lugar alto. Diferentemente do que a gente tem visto por aí, o poço não era no lugar baixo, o poço era no lugar alto. Quando você vê aquele tubo que entra dentro da terra e pega a água do lençol freático, é
aquela que bota uma bomba aí, como é que é o nome se diz? A caseira que tem por aí. Poço artesiano. O poço artesiano tem que ir num profundo e pegar aquelas águas do lugar do lençol freático. Se você for ler a história desse poço de Jacó, dessa fonte de Jacó, da geração de José, você vai entender que as águas daquele poço nunca atravessavam a boca. Por quê? Porque era muito profundo. É por isso que quando Jesus está caminhando, Patrícia, ele se cansa e ele está indo para Samaria. Quando ele chega na frente daquele poço, ele não consegue alcançar água, e ele está na cidade de Samaria, ali naquele lugar chamado Sicar. No versículo 5 vai dizer: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aquele poço ali já tinha tirado muita água, e com certeza tinha uma dificuldade daquela mulher pegar, porque até hoje nessas cidades da África do Sul, na Turquia, nessas cidades de lá, as mulheres ainda trabalham muito, as mulheres trabalham até mais do que os homens, né? Então assim, quando eu olho para essa história, eu vejo que há uma dificuldade para pegar água, e Jesus, na visão natural, não tem balde, não tem corda, Jesus não tem nada na mão para colher aquela água, mas tinha algo profético para Jesus estar do lado daquele poço. O poço que está vendo ali Jesus, eu trago para os dias de hoje. O poço que nós estamos atravessando, muitas vezes é um problema impossível que nós temos, e a gente não tem corda, a gente não tem balde, Amélia, a gente não tem condições de descer, mas eu estou pensando aqui, que quem está na beira do poço, não é qualquer homem, é Jesus. Amém, igreja? Ele pode estalar os dedos e a água subir, sim ou não? Pode, mas o Senhor está esperando uma atitude de uma mulher, está esperando a atitude de alguém para que possa tirar a água. Ele está querendo provar que Ele é a água da vida, mas primeiro eu preciso experimentar, muitas vezes, a água que o mundo me dá, para depois eu perceber que a minha maior necessidade não está na água que eu bebo, é na água que eu tenho, que é Jesus. Aleluia. Aquela mulher está na beira do poço, e eu vou dizer para vocês o que significa Samaria. Talvez você nunca pegou isso. Samaria significa a cidade da falsidade. Meu Deus, é forte. A cidade da falsidade. Numa versão mais original, a cidade que está dividida. Por que está dividida? Porque logo que aquela mulher encontra Jesus, o que ela fala assim? Eu não falo com judeu, eu não falo com você. Mas ela não sabe com quem ela está falando. Ela acredita tanto no Messias, mas não sabe quem está do lado dela. Muitas vezes a gente está tão preso num problema, é como aquele joguinho de videogame, a gente não sabe sair daquela fase, e a gente começa a inventar macetes. Tinha macete de joguinho de videogame, Atari, Odyssey, Playstation 1, meu Deus. Quem é velho aqui, diga amém. Ninguém, aleluia. A gente começa a querer sair daquela fase e não consegue. Jesus está passando ali, e aquela mulher está vendo que tem alguém importante. Ela não sabe quem é, mas ela sabe que é judeu. E ela fala assim: não fala comigo, eu não tenho comunicação com nenhum judeu, porque os samaritanos não falam com vocês por causa dos tempos. Tem coisa que ficou lá para trás que precisa ser quebrado hoje. Amém, irmãos? Amém, Larissa? Seja bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe. Hoje tem coisas que ficaram lá no passado que precisam ser quebrados hoje. Nós precisamos jogar o nosso passado e viver uma vida nova em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, diga comigo, se passaram. Então, em nome do Senhor Jesus, faz assim, ó: sai da minha vida coisa velha. Sai daí, meu irmão. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu profetizo coisas novas sobre a tua casa, sobre a tua família. Pega aí, irmãos, eu quero profetizar, eu quero ser profeta nessa noite. Jesus está passando na Galileia, Jesus está passando na Judeia, Jesus está passando em Samaria, Jesus está passando hoje aqui no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio, dizendo: quem é que quer beber a água da vida? Ele está no meio das fontes, e as fontes chamadas fontes de Jacó eram fontes onde a água nunca alcançava a borda. Versículo 6 de João 4, nós estamos em João 4, versículo 6. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, já era tarde. Ele estava querendo beber água. Jesus está numa missão. Quem está numa missão não tem tempo para água, não tem tempo para beber, não tem tempo para comer.
Eu trabalhei com meu cunhado semana passada e montando móveis. Eu ajudei ele 3 dias, o Eduardo. Fui ajudar o Eduardo e quando eu olhei era meio-dia, Madelon, não tinha bebido um copo d'água. O que eu fiz? A Lucimar mandou uma bolsa com quase 5 litros de água. Falei, Eduardo, tu vai beber água hoje até o fim, porque água é vida. E ele começou a beber água. Daqui a pouco eu trouxe almoço para ele, daqui a pouco eu trouxe um biscoito para ele, daqui a pouco eu dou um docinho de cajuzinho, dei algumas coisas para ele, comemos outras coisas, a gente comeu lá, e ele falou assim, rapaz, tu vai precisar estar todo dia comigo, porque estou sendo bem servido. Jesus faz assim com a gente, irmãos. Quando a gente está numa dificuldade sem conseguir pegar água do poço, Jesus traz água da vida, que é Ele. Jesus é a resposta para essa nação. Jesus é a resposta para cada um de nós. Jesus é a resposta para a nossa família. Eu estou aqui, o meu filho está num retiro espiritual, quem pode dar glória a Deus? Jesus está tratando a nossa geração. Jesus está tratando os nossos filhos. Aquela água nunca subia na borda. Tem coisas ocultas que a gente não precisa saber. O Senhor está do nosso lado dizendo, você não precisa querer descobrir aonde tem água. Eu sou a água da vida. Você pode repetir comigo o tema da mensagem? Dom de Deus. Quando eu tenho salvação, ninguém pode tirar o que Deus me deu. Quando eu tenho o Espírito Santo, ninguém pode tirar. Jesus chega naquele campo natural. A Bíblia diz que Jesus está cansado. Quem se cansa aqui, diga eu. Se cansa. Dá vontade de falar assim, Senhor, arruma uma creche espiritual para levar essas crianças. Oh, meu Pai. Arruma um momento para eu poder ir para Cabo Frio, deitar de frente para a praia. Mas como é que você vai deitar para a praia com 10 crianças ali do lado? Não tem como, irmão. Não dá tempo para relaxar. O que Jesus está querendo fazer hoje? Ele está querendo trazer tranquilidade, paz, que só Ele pode dar. A água está profunda, a mulher está preocupada com a água, a mulher foi até ali, tem que descer profundo. As águas da fonte de Jacó nunca mais subiram depois dos tempos proféticos de José. As coisas não aconteceram, mas agora Jesus está de frente a um poço, a uma fonte. Não conseguia pegar água porque o poço era profundo. Aí algumas pessoas vão tentar saber o nome dessa mulher, vão tentar saber qual é o nome da mulher samaritana. Em algumas versões, esse nome não está na Bíblia, isso aqui é um estudo mais aprofundado. O nome dessa mulher era Iarim, pastor, Iarim, Y-A-R-I-N. Esse nome não está listado na Bíblia, porém o seu significado tem tudo a ver com a mulher samaritana, que significa aquela que entende e aquela que ouve. É um significado de um nome para todas as mulheres que entendiam e ouviam a voz do Senhor. Ela foi tirar água, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os discípulos de Jesus tinham ido para a cidade comprar comida, e Jesus estava ali. Aí no versículo 9, disse-lhe pois a mulher a samaritana, como sendo tu judeu me pede águas de beber, que sou mulher samaritana? Porque eu não falo com você, eu no judeu não falo com samaritano. Existe um impedimento. Naquela cidade de Samaria, que se chama a cidade da falsidade, a cidade da desunião, de coisas quebradas, a Bíblia está dizendo que essa mulher já leva em si um preconceito. Tem pessoas que ninguém falou nada, mas tem complexo. Eu não vou ser feliz no casamento, eu não vou ser feliz nesse trabalho, eu não vou conseguir comprar um carro, eu não vou conseguir ter isso, eu não vou conseguir andar bem, já estou sentindo a dor de cabeça chegando, eu já estou sentindo já algo entrando dentro de mim, e a minha barriga sentindo dor. Eu vou lá no banheiro. Irmãos, para de ter complexos, para de ter coisas que vai acontecer amanhã.
As aves do céu não se preocupam com o dia de amanhã, e o dia de amanhã o Senhor bota um prato pronto para elas. Quem dirá os filhos do Deus vivo? O Senhor está aqui nessa noite dizendo que tem água para você, tem comida para você. É tempo de coisas novas, é tempo de receber, meu pastor Wagner, coisas preciosas que o Senhor tem para nós. É tempo da gente ficar do lado do poço, não preocupado com a água do poço, mas quem está do lado de fora do poço. Jesus se apresenta dizendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é aquele que tem a água da vida. E aquela mulher está preocupada com os problemas antigos. Em nome de Jesus eu falo como profeta de Deus nessa noite: joga fora tudo que é velho na tua vida, joga fora tudo aquilo que te atrapalha. Agora viva o novo. Tem gente boa do teu lado, tem gente que é amiga, tem gente que é parceira, tem gente que é fechamento. Então anda com quem quer ter a mesma visão que você, porque quando aparecer Jesus no poço, essa pessoa vai falar assim: eu não falo com ele, eu não falo com ela, eu vou rodar minha baiana para ela. Meu Deus, irmãos, Deus está dizendo hoje que tem um poço, mas Ele é a água. É por isso que a água estava profunda no poço, mas a de Jesus estava na borda. Jesus estava derramando sobre si. Eu estava falando isso na escola bíblica dominical de hoje. A Bíblia fala que quando vier o Espírito Santo, todos serão cheios, e ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Sabe o que é derramar? Foi isso que eu falei de manhã. Derramar não é só encher o copo. Derramar é encher o copo e deixar transbordar e não parar de transbordar. É como o azeite daquela viúva do profeta. Ela vai até Eliseu: Eliseu, o teu profeta morreu. Lá em 2 Reis, o teu profeta morreu. O que tu tem em casa? Vírgula, uma botija de azeite. O que você tem hoje, Deus vai multiplicar. Eu profetizo que Deus vai multiplicar coisas na sua vida. Eu profetizo hoje que Deus vai multiplicar alegria na tua casa. Deus vai multiplicar a paz, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que precisa ser curado, o Senhor vai trazer a cura hoje, porque Ele é o Jeová, aleluia, Jirê. Ele provê todas as coisas. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus da provisão, o Deus que sara todas as coisas. Ele é o Senhor que não está no poço, Ele é a própria água. Eu profetizo cura nessa noite. Eu sei que você recebeu cura interior agora, irmãos. Joga fora os problemas do passado, por favor, gente. Abandone o seu passado no sentido de não ficar pensando. Tem gente que não dorme, tem gente que não descansa, acorda de madrugada, não consegue dormir. Porque eu vou perder o emprego, porque vai acontecer isso. Está um problema no Brasil. Jesus não tem problema nenhum. Com Cristo nós não estamos em crise, estamos em Cristo. E somos novas criaturas. Revelação no versículo 16 de João 4. Não fecha não, irmãos, tem muita coisa boa aí. João 4, versículo 16. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. O que aquela mulher diz? Eu não tenho marido. Por que não tiveste marido? Porque eu já tive 5, e nenhum deles são ou é o meu marido. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Ela está preocupada com a água do poço. Jesus está preocupado com a água que é Ele. Para de ficar trocando o que Jesus quer fazer para você. Eu vou dar isso aqui para Jesus me dar. Ele não precisa de nada teu. Ele precisa da tua vida. Ele precisa do teu coração. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de carro, ele não precisa de casa. Você não precisa dizer para ninguém que você é próspero porque você tem isso, tem aquilo. Você tem que dizer que tem Cristo. E eu me lembro que nós fizemos um trabalho missionário em 1994, no ano do Tetra. Saímos gritando por aí pela Rede Melodia: eu sou de Cristo. Acabou, meu irmão, fechou o país, fechou tudo, ganhamos muitas almas. Nós temos que estar preocupados com o que o Senhor tem para nós, que é a salvação. Eu sou de Cristo, independente dos meus problemas. Aquela mulher está ali, mas ela está dizendo: eu não falo com judeu porque a minha geração não falava. Mas Jesus fala assim: tá bom, então você não tem pecado, você não está vivendo a vida errada, você não tem nada que... Então tá bom, vai lá e traz teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, você não tem marido. Versículo 17, no finalzinho: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Versículo 18 de João 4. E o que agora tens, ele não é teu,
isso disseste com verdade. Aí o que ela fala no versículo 18? No versículo 19, vejo que tu és profeta. Às vezes Deus precisa mostrar, porque tem gente que tem que mostrar. Às vezes Deus, tem tanta gente com o espírito de Tomé, que quando Jesus vai na segunda visita na casa dos discípulos, depois que ele ressuscitou, ele não chega para Tomé e pergunta: Tomé, o que tu quer falar para mim? Não, Tomé, olha minha mão aqui, ó. Ele já mostra logo. Tomé, olha o meu lado aqui, ó. Tomé, olha aí, sou eu mesmo ali. Tu és o Senhor. Então só porque tu viu, tu está acreditando? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerão. É melhor crer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É a palavra que vai fazer eu crescer a minha fé. É a palavra que vai trazer solução. É a palavra que vai me dar a revelação de tudo. Ele se revela no versículo 26. Olha agora, ó. Eu estou contando a história aqui, irmão. Pega para a tua vida aí, ó. Versículo 26 de João 4. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Sabe essa água que tu está querendo beber? Sou eu que falo contigo. Sou eu que quero te dar o melhor. Sou eu que quero transformar a tua vida. Não precisa mais desse poço. Não precisa mais se esforçar. Não precisa jogar corda profunda. Eu sou a própria água da vida. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou aquele que fala contigo. Aleluia. Eu sou aquele que vai salvar a tua vida. Versículo 28. Pega aí. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, o negócio é tão profundo que quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente não olha a conta bancária, não fica esperando aquele processo da Shopee para chegar na nossa casa. Tem gente preocupada com o caminhão parando para não receber o negócio da Shopee. Irmãos, para com isso em nome de Jesus. Para de ficar ansiosos. Não sejamos ansiosos. Paulinha está ali também. Paulinha, eu te amo. Não sejamos ansiosos pelo dia de amanhã. O Senhor já está trabalhando hoje, irmãos. A Bíblia está dizendo que ela, quando descobriu que Ele era o Senhor, ela largou o seu cântaro e foi para onde? Foi para casa. Sabe o que é o cântaro? É a necessidade dela. Tem coisas que a gente precisa quebrar. Tem um louvor que diz: eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aquela mulher, quando encontra Jesus que está à mesa, a Bíblia vai dizer que ela quebra o que ela tinha de mais precioso. O perfume não era mais importante do que o dono do perfume. Vocês estão entendendo, irmãos? Para de ficar achando subterfúgio, intermediações. Aí eu vou ali para poder receber de Deus. Eu vou ali porque se eu botar aquilo na minha casa, uma Bíblia dourada, se eu botar um anjo voando na minha casa lá e balançando com o ventilador, eu vou receber a presença. Irmãos, Deus está no meio de nós. A cidade não será abalada. Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. Ele está aqui. Ele é a própria água da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é broquel. Ele é, aleluia, a espada afiada. Ele é o Senhor que corta o laço do passarinheiro. Ele é aquele que pisa na cabeça do leão, da áspide e da serpente. Ele é aquele que abre porta e que fecha porta. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim.